Boa noite, irmãos. Desculpem, bom? Precisamos vir para um outro ambiente, como tínhamos falado, e estamos aqui retornando, então, para nós podermos continuar, bom, da pregação da palavra do nosso Deus. Amém? Então, acredito que a imagem está bem melhor. Nos desculpem, bom? Temos passado por essa dificuldade, mas nós não vamos desistir de continuar transmitindo os cultos aqui do nosso espaço, da nossa igreja, tá bom? Local, do nosso prédio, digamos assim. Por gentileza, os irmãos que já forem chegando, se puderem compartilhar lá no grupo do WhatsApp aqui, o link para essa nova transmissão, eu agradeço profundamente, tá bom? Então, já 20 pessoas aí retornaram e estarão comigo agora, acompanhando o louvor, bom? Aliás, estarão acompanhando comigo, após o louvor, a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, dos oráculos do Senhor nosso Deus no Antigo Testamento. Eu estou pegando aqui a transmissão, está bem melhor, né, irmãos? Bem melhor, mas a gente vai lutar para ter essa transmissão lá no prédio principal, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que retornaram aí, bom? Deus esteja abençoando a cada um de vocês e retornem comigo, bom, após cantarmos os louvores, junto com a equipe. Muito obrigado, irmãos, foi meio conturbado. Obrigado, Micaele, sempre pronta em estar transmitindo lá no WhatsApp da igreja o link. Muito obrigado, os irmãos já podem estar transmitindo lá, bom? Para junto nós estarmos louvando ao Senhor, nosso Deus, agora prestando, tá bom, toda a nossa atenção ao que nós iremos falar acerca do Senhor, nosso Deus, tá bem? Então, deixe-me só abrir aqui a minha tela. Pronto. Então, todos os grupos da igreja, os corajosos, a mocidade, todo mundo aí com o link para poder acompanhar. Glória a Deus. Que bom, viu, irmãos? Não vamos desanimar, tá bom? Não vamos. A transmissão não foi do prédio principal, mas está sendo daqui para a glória do nosso Deus e vai dar tudo certo. Vamos então, por gentileza, abrir novamente nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo número 40, o texto que eu li nessa noite, antes do louvor. E vamos então louvar o Senhor nosso Deus com a nossa atenção à palavra que vai ser pregada, tá bem? Então, que bom aí. Eu percebi que nós tínhamos em torno de uns 40 irmãos lá online, e eu só estou vendo aqui 33, então, por favor, os outros irmãos retornem, tá bom? Avisem, olha, o culto ou a pregação virtual começou, estamos aqui para louvar o nome do Senhor, nosso Deus, está bem? Então, todos nós estejamos com a Bíblia aberta em Isaías, capítulo 40, a partir do versículo de número 27. Então, como eu estava mencionando hoje pela manhã, são já 5 domingos à noite que nós temos pregado os capítulos de Isaías, fora os devocionais que nós demos, tá bom, pela manhã. E eu louvo ao Senhor porque eu tenho crescido muito, tá bom, observando aquilo que o Senhor ministrou através do profeta Isaías. É um projeto que eu tenho já de longa data dentro do meu ministério, de estar pregando cada vez mais em Isaías. Eu pude há mais ou menos 2 anos atrás, a pedido do irmão Cícero Clemente, né, disse que nunca tinha ouvido uma pregação de Isaías 53, então fizemos uma série de mensagens no final de 2018, se não me falha a memória, sobre o servo do Senhor no livro do profeta Isaías. Eu já preguei então esse momento em Isaías. Estou aqui agora pegando o livro de Isaías, o capítulo 40, e quero chegar até o capítulo 48, se o Senhor assim permitir, pregando os oráculos do Senhor nosso Deus, naquele profeta que é chamado carinhosamente de o 5º Evangelho, ou o Evangelho do Antigo Testamento. É uma forma carinhosa de se referir ao profeta, sabendo que o Evangelho ele está sendo pregado desde Gênesis, tá bom? Mas o livro do profeta Isaías ele tem um toque a mais, digamos assim, devido ao grande uso dele no ministério dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Então, é uma forma mais carinhosa de tratarmos Isaías como o 5º Evangelho, tá bom? Então, aumentamos aí, olha só, 36 irmãos online para nos acompanhar na pregação dessa noite. Então, amados, vamos então pedir mais uma vez a atenção dos irmãos para nós ministrarmos esse texto aqui.
Eu louvo ao Senhor, estamos entrando na quinta mensagem do capítulo 40 e desde o versículo de número 1, todos nós temos sido desafiados a conhecer mais o Senhor nosso Deus. O capítulo 40 foi escrito para consolar o povo de Israel, diante das adversidades que eles enfrentariam já dentro do exílio, mas também trazem mensagem para nós estarmos desfrutando da comunhão do Senhor e tendo força da parte dele para passarmos também por esse período de confinamento, de quarentena, ok? Então, que o Senhor esteja abençoando ao seu povo, a sua igreja, ouvindo da palavra pregada. Se diante das provas que o povo de Israel já havia recebido da parte do Senhor, se ainda restasse no coração do povo de Israel alguma dúvida sobre o que Deus queria realizar e o poder que ele possuía para realizar o que ele desejava junto ao seu povo, os versículos de número 27 até o 31 quebram, digamos assim, toda incerteza que o povo pudesse ter em relação ao que Deus tanto desejava quanto podia fazer em suas vidas. Bom, então nós temos aí os versículos 27 a 31 como se fosse, o toque final para quebrar todo o coração gelado, o coração duvidoso, o coração do povo de Israel que por acaso ainda não estivesse prestando atenção para aquilo que Deus estaria fazendo no meio do seu povo. Então é isso que nos aguarda nesses versículos de números 27 até o 31, que eu chamei essa mensagem, ou chamo essa mensagem de a fonte das nossas expectativas, em que nós baseamos a certeza e a segurança que nós temos. Os últimos 120 dias, mais do que outros momentos na história de cada um de vocês como um ser humano, como uma vida, tem nos chamado a atenção para a fragilidade dos nossos pensamentos, para a fragilidade dos nossos projetos, para a fragilidade da nossa vida. Não é isso? Pois é, tudo agora cai por terra e tenta-se falar sobre um novo normal. Confesso que essa expressão me deixa muito desconfortável. O que seria esse novo normal? Já ouvi um pouco, tanto negativamente quanto positivamente, sobre esse novo normal. O fato é, nossas expectativas, se estiverem sendo baseadas naquilo que nós somos, naquilo que os outros são ou podem fazer, essa fonte vai secar. Estaremos sedentos, estaremos sem saber o que fazer. Por isso, eu quero falar nessa noite que a fonte das nossas expectativas tem que ser o Senhor Deus de Israel. Tem que ser o Deus Pai que se revelou através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. A fonte de nossas expectativas tem que ser o Deus triuno, agora através da pessoa de Deus Espírito Santo, que está no seio da igreja, nos dirigindo, abrindo o nosso entendimento para nós compreendermos aquilo que nós devemos fazer. Uma ilustração que eu gostaria também de utilizar nessa noite é a ilustração de que algumas pessoas acreditam que por nós termos a palavra de Deus, termos o Espírito Santo, nós compreendemos todos os detalhes daquilo que Deus está realizando. Mas, diante do texto que nós temos, nós estamos vendo que nem o povo de Israel sabia todos os detalhes daquilo que Deus estava realizando, nem nós temos todos os detalhes daquilo que Deus está realizando em nossas vidas. Daí a quebra das expectativas, o fracasso das expectativas que também muitos de nós estão experimentando. Bom, se nós então não podemos saber de tudo, pastor, daquilo que Deus está fazendo, qual é a base para a minha segurança? Qual é a base para que eu tenha controle emocional, controle mental, um plano para eu seguir, para que eu possa passar por essa calamidade que o mundo todo está experimentando e possa sair diferente, mudado, quando essa calamidade passar? Qual é a fonte das suas expectativas? O profeta Isaías nos responde nessa noite,
qual é a fonte das nossas expectativas. Vamos ver então a primeira parte, que nós podemos chamar de colocando a casa em ordem, pega os versículos de números 27 e 28 e nos abre com esses versículos a nossa atenção para aquilo que Deus quer que nós saibamos e como nós devemos agir para glorificar o nome dele. Vamos lá? Versículos de números 27 ao 29. Vamos reler e assim vamos dividir esse pequeno momento, o início, para entender aquilo que Deus está realizando em nossas vidas. Vamos lá? Nós temos o texto que nos diz: Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Então, para colocar a casa em ordem ou os pensamentos arrumados, tá bom? Para que eles saibam aquilo que Deus está apontando para eles, Deus, então, em dois momentos, usa as palavras do próprio povo, interrogando-os, bom? Na primeira parte do versículo 27 que diz: Porque dizes e falas. A maneira como o profeta utiliza esses dois verbos na língua original dele, está apontando para nós não apenas um momento em que ele fala, bom? Ou uma lembrança daquilo que ele falou no passado. Pelo contrário, as palavras, quando usadas pelo profeta na sua língua original, apontam para nós uma continuidade. Pois é, o povo de Israel já tinha ouvido o Senhor levantar, tá bom? Ou visto o Senhor levantar três vozes no início do capítulo de número 40 que nós estamos pregando. O povo de Israel já tinha ouvido do próprio Deus que o Senhor estava perdoando as iniquidades do povo, estava encobrindo as falhas, providenciando um sacrifício que trouxesse perdão para aqueles homens e mulheres. O povo de Israel já tinha visto o Senhor se demonstrar como o Senhor de toda a criação, como o Senhor que está sobre todas as forças, quer espirituais, quer políticas humanas. Mas ainda assim, o povo não caiu em si. É necessário que eles arrumem ou eles preparem melhor a sua mente, os seus pensamentos, os seus sentimentos, para que eles estejam atentos e creiam na obra que Deus está realizando nos seus dias. O povo então pergunta, ou em outras palavras, nós poderíamos dizer que o versículo 27 diz: Por que você continuamente está dizendo e falando isso? Logo após mostrar essa repetição na vida do povo, essa pergunta contínua que nos mostra que o povo passa por dor. O povo sente dor aqui, sabe por quê? Porque ele não traz à memória aquilo que Deus já fizera no passado, para eles se reanimarem e crerem naquilo que Deus está fazendo no seu presente. Por quê? Porque além de mostrar a pergunta deles, duas vezes Deus chama o seu povo pelo seu nome. Porque dizes, ó Jacó, porque falas, ó Israel. Quando nós temos esses dois nomes sendo usados, nós estamos mostrando que Deus lembra quem é o seu povo, porque o chama pelo seu próprio nome. O Senhor sabe quem é você. O Senhor sabe o que você está passando. O Senhor está contigo no sofrimento que tem deixado o seu coração com a ilusão de que Deus está distante. Deus está conosco, ainda que sejam essas situações. Da mesma maneira que Deus olhou para a dor do seu povo e chamou o povo dele pelo seu próprio nome. Ó Jacó, ó Israel. Ainda que o Senhor tratasse o povo dessa maneira, compreendendo a dor deles, bom, sabendo que eles estavam repetidamente perguntando: olha, isso, o Senhor nos abandonou, o Senhor não está mais conosco. Deus para e diz: eu sei da dor que você sofre. Eu sei quem é você, porque eu te conheço por nome. Isso chama a atenção do povo para que eles possam se acalmar. Maravilhosamente, o Salmo de número 46 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Há situações, irmãos, que nós somos tão incapazes de resolver, que
que o que nós devemos fazer é procurar nos aquietar, procurar quietude. É como uma criança que não pode controlar ou resolver o problema da sua própria dor, da sua própria alimentação, e encontra nas palavras dos pais, na palavra da sua mãe, consolo, ternura na voz, para que a criança possa enfrentar aquela dificuldade. É assim que o Senhor está fazendo. É como se Ele estivesse tomando o povo no colo e dizendo: olha, eu conheço a sua dor e eu sei quem é você. Eu te chamo pelo seu nome. Se isso fosse difícil ainda, para que o povo centralizasse, os seus pensamentos, colocasse um foco diante deles, e esse foco fosse o Senhor vai carinhosamente e de forma didática, mais uma vez, dizer que Ele sabe o tamanho da dor do povo, porque Ele conhece o povo, além do seu próprio nome, Ele também conhece cada pensamento e palavra que o povo possa usar para expressar a sua dor. Então, o povo às vezes poderia ficar em silêncio ou o povo poderia falar. Seja uma situação ou outra, saibam de uma coisa: o Senhor tudo conhece. Por isso, o versículo de número 27 ainda nos aponta o seguinte: Deus está repetindo as palavras do povo, quando eles disseram assim: o meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu direito passa despercebido pelo meu Deus. A palavra caminho utilizada nessa altura no livro do profeta Isaías, ela é muito importante, porque a palavra caminho, ela já foi utilizada diversas vezes, como por exemplo em Isaías capítulo de número 9, no versículo de número 1, ao falar que o Senhor Jesus Cristo viria e o seu evangelho seria pregado inicialmente nas praias, da Galiléia, na região da Galiléia. O Senhor disse que para o povo estava preparado um caminho glorioso. E essa pregação, essa mensagem, ela é repetida várias vezes. A palavra caminho, então, quando era ouvida pelo povo de Israel, no tempo do profeta Isaías, esse povo tomava essa palavra como uma palavra de esperança, que o Senhor havia prometido e o que Ele prometera, Ele cumpriria. A palavra profética nos anos de Isaías já era uma palavra comprovada. Isaías não foi o primeiro profeta. Na ordem dos nossos livros da Bíblia, é o primeiro profeta escritor, mas ele não foi o primeiro profeta que Deus havia levantado sobre o povo de Israel. Nós sabemos que Moisés foi profeta, nós sabemos que Abraão é chamado de profeta pelo próprio Deus. Então, a palavra profética já era conhecida pelo povo de Israel. Aquilo que o Senhor havia anunciado, que poderia ser resumido na palavra caminho, que deveria ser uma palavra que inspirasse esperança na boca do povo, amargurado, sem expectativa nenhuma, ou com expectativas frustradas. Essa palavra é tomada pelo povo, sabe como? Como uma frase de derrota. O meu caminho está encoberto ao Senhor. Mas saibam de uma coisa: Deus conhece os nossos caminhos, se quisermos usar a palavra no singular, ou se quisermos usar a palavra no plural, ou quisermos usar a palavra no singular, o caminho. Qualquer que seja o caminho que você já percorreu, o caminho tortuoso, o Senhor conhece e te resgatou. Da mesma forma que Deus conhece os caminhos tortuosos pelos quais nós já caminhamos, o Senhor sabe e deseja que caminhos deleitosos sejam trilhados, que o seu povo caminhe com Ele no caminho que leva para a glória. Então a palavra caminho, ainda que fosse uma palavra que historicamente dentro do livro de Isaías inspirasse grandes expectativas, o povo estava tomando como derrota. O versículo 27 ainda nos apresenta um pouco mais sobre essa dor que o Senhor conhece do seu povo. Além de repetir: o meu caminho está encoberto ao Senhor, outra frase que eles repetiam era: Deus não está percebendo o meu direito. Essa é uma pergunta ou uma frase que era repetida pelo povo que ofende o caráter de Deus.
Porque a palavra direito, ela é usada, por exemplo, quando Abraão está intercedendo por Ló. O pastor Rafael, esteve pregando hoje pela manhã sobre a vida de Ló. O Senhor, em um certo momento, foi perguntado por Abraão: não faria justiça o juiz de toda a terra? A palavra justiça ou direito é uma palavra que especialmente descreve o caráter de Deus. Então, quando o povo de Israel aqui diz: o meu direito passa despercebido pelo Senhor, essa pergunta soa como um pouco de, além de tristeza, desapontamento, mas também desconhecimento de quem é o Deus de Israel. Se há uma palavra que pode ser tomada, tá bom? Aqui nesse texto, em Isaías, para além de santo, está descrevendo o nosso Deus, é a palavra direito, ou a palavra justiça, ou a palavra retidão. Então, vocês podem perceber que diante da dor que o povo está experimentando, por achar que o Senhor os abandonou, por achar que aquilo que eles cometeram era maior do que o perdão que Deus poderia oferecer, eles então estão esquecendo das promessas que o Senhor já havia declarado. Eles estão esquecendo daquele Deus que é poderoso para resgatá-los, mas além de poderoso, ele mesmo já declarou no capítulo 40, ele deseja resgatar o seu povo. Essa é uma boa lição para mim e para você. Porque diante daquilo que nós estamos passando, diante das dificuldades que nós estamos enfrentando, e outras, que você possa estar experimentando e que eu estou experimentando, o Senhor não deixa que esse nosso sofrimento passe despercebido. Não, o Senhor não deixa que isso aconteça. Pelo contrário, o Senhor vê tudo, o Senhor tudo sabe, o Senhor conhece a nossa dor, mesmo aquela que nós só gememos, mesmo aquela que nós escondemos lá no fundo do nosso ser, para que ninguém nos veja chorando, para que ninguém perceba o tamanho da nossa dor ou quão fraco, débeis nós somos. O Senhor conhece o seu povo de todas as formas. É assim que Ele conhece. Daí, a partir agora do versículo de número 28, o Senhor começa a mostrar que o povo de Israel precisa organizar os seus pensamentos, precisa organizar as suas emoções para que se levante e experimente aquilo que Deus está realizando na vida deles. Daí, no versículo de número 28, nós encontramos agora o Senhor fazendo perguntas retóricas. Lembram? Eu já mencionei, é a quinta mensagem de Isaías, e já é pelo menos a quinta vez que eu falo para vocês. Pergunta retórica é aquela pergunta que nós sabemos a resposta. Então, por que alguém faz? Porque Ele quer que nós caiamos em si e nós olhemos para a resposta que está na nossa frente. Então, o texto nos conduz a pensarmos o seguinte: nas três características ou declarações que o próprio Deus faz sobre si. Ele diz: eu sou o eterno Deus. E essa declaração é muito interessante porque ela vai confrontar duas palavrinhas que vão ser usadas como se fosse um jogo de palavras, uma repetição, tá bom? O nome técnico que nós damos é de uma aliteração. São três palavras, duas palavras na verdade, que são repetidas 3 vezes. Cansa, ou canseira, ou canso e fadigo. Cansa ou fadiga, canseira ou fadiga. Então, quando Deus é colocado aqui como o Deus eterno, Ele é colocado em contraste daqueles que não têm suficiência, não têm vida em si, não têm sustento em si. Todos nós precisamos dos outros. Nós não podemos viver sozinhos. Eu não estou falando nem na ideia de sociedade, mas eu estou falando naquela ideia de que nós precisamos de coisas que estão fora de nós. Pois é, precisamos de tudo isso. Precisamos do sol para que aqueça nossa pele e produza a vitamina D. Precisamos da água que não é produzida por nós. Precisamos do ar que não é produzido por nós. Então, seja qual for a esfera social ou biológica,
Todos nós precisamos de alguma coisa fora de nós. E sabe o que acontece quando essas necessidades não são satisfeitas? Nós caímos em cansaço e nós nos fatigamos. Pois é, o eterno Deus então é confrontado aí com as criaturas. Parece que o povo de Israel estava esquecendo quem era o seu Deus criador, estava pensando em uma figura que era menos do que o seu Deus. Porque se o povo quisesse realmente conhecer quem era Deus, eles deveriam procurar Deus na sua palavra. Aqui fica um alerta para mim e para você. Um dos males que eu e você podemos experimentar quando deixamos de ler a Bíblia é começar a ver Deus como nossa imaginação permite. Daí, sabe o que pode acontecer? Podemos criar um falso Deus. Podemos criar uma imagem distorcida daquele que é o Deus de Israel. Por isso, aqui o povo é exortado a colocar os seus pensamentos em ordem, lembrando quem é aquele que conhece a sua dor e dá força para que esse povo suporte o que está sofrendo. Ele é o eterno Deus que não se cansa nem se fatiga. Um outro título que é utilizado aqui para lembrar quem é Deus é a palavra Senhor, usada com todas as letras maiúsculas. Se você estiver lendo na Almeida Revista Corrigida, por exemplo, ou na NVI, a palavra Senhor, que aparece com todas as letras maiúsculas, ela é traduzida tanto na Almeida Revista Corrigida, como na NVI pela palavra Jeová, que é uma das tentativas que nós temos de traduzir o nome de Deus. Bom, Êxodo 3:14. Senhor, quando eu for falar ao povo de Israel que o Senhor me enviou, qual é o teu nome para que eu declare a eles? Daí ele usou, o Senhor naquele momento, a frase, eu sou o que sou. Através dessa frase, das letras que aparecem nessa frase, nós podemos ter a tradução do nome Jeová, Iavé, Javé, ou como a atualizada prefere utilizar, o nome Senhor com todas as letras maiúsculas, tá bom? Então, o nome Senhor com todas as letras maiúsculas, na atualizada, não é título de respeito. Se você pegar a palavra Senhor, ou com a inicial maiúscula, ou com todas as letras minúsculas, isso é um título que escravos poderiam dar aos seus senhores, filhos e esposa poderiam dar ao pai, marido. Mas quando você encontrar na Bíblia, lendo a atualizada, a palavra Senhor com todas as letras maiúsculas, esse nome é importante. Porque se o povo de Israel esquecesse que o Deus que eles servem é o Deus eterno, que nem se cansa, nem se fatiga, eles tinham agora uma segunda declaração desse Deus para eles colocarem a mente deles em ordem, as emoções deles em ordem. Porque Deus está utilizando o nome do pacto dele com o povo de Israel. Quem é aquele que está animando o povo de Israel para seguir? É aquele que selou o pacto com Israel, tanto na época de Abraão, passando pelo meio dos sacrifícios, como na época de Moisés, através do cordeiro que foi imolado, através das tábuas dos 10 mandamentos que foram entregues ao povo. É o mesmo Deus que selou um pacto comigo e com você, igreja, através do Novo Testamento, da nova aliança no sangue de Cristo. Então, o nome Senhor, com todas as letras maiúsculas, é o nome que deve nos relembrar aquele que não quebra os seus pactos, aquele que zela pela sua palavra para cumprir, aquele que diz, eu conheço a sua dor, eu não te abandonei, eu estou com você. Se isso ainda fosse pouco para o povo de Israel, Deus deixa uma terceira declaração aqui, para que o povo organize a sua mente, os seus pensamentos, as suas emoções. Qual é essa palavra? Vamos lá, qual é essa descrição? Ele se intitula como o Criador dos fins da terra. Como se aqui ele estivesse fazendo uma revisão daquilo que ele já tinha falado para o povo, dos versículos 12 até o 14, aqui do capítulo 40 de Isaías. Vamos relê-los? Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romanas e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou,
com quem tomou ele conselho para que ele desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Deus está mostrando que ele é o Senhor dos limites da terra, dos limites das nações, dos limites da criação. Esse é aquele que, de tão grandioso que é, o ato dele se importar comigo e com você, é um ato de amor que nós não temos como igualar. Nós não temos como igualar. Tomando as palavras do apóstolo Paulo, alguém poderia talvez pensar em entregar um justo em prol de um outro justo, para que pagasse com a sua vida pelos seus pecados. Mas por injustos, quem ousaria morrer? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O Criador dos fins da terra, o Criador dos limites da terra, se importa com o povo dele. Se importa com o povo dele. Se isso fosse pouco, essas 3 declarações, o final do versículo 28 nos surpreende mais ainda. Como aquele que é eterno, que não se fatiga nem se cansa. Como aquele que é o que faz pactos e não quebra. Como aquele que é o Criador dos fins da terra. Se importa comigo e com você. Diante dessa situação, o versículo 28 termina dizendo: não se pode esquadrinhar o seu entendimento. A plena compreensão dos propósitos de Deus está muito além da inteligência humana. O povo de Israel, diante do que estava sofrendo, questionou o cuidado de Deus. Diante do que eu e você estivermos passando, podemos talvez questionar o cuidado de Deus. Mas lembremos, a compreensão de Deus, dos seus planos, da minha vida, da sua vida, está além do que a minha inteligência pode alcançar. Por isso, meus amados irmãos, precisamos da revelação de Deus na Bíblia Sagrada. Por isso precisamos do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Por isso que precisamos do sacrifício de Cristo para nos aproximarmos desse Deus. E Ele nos deu tudo isso para que nós acalmemos nosso coração, organizemos nossos pensamentos. Então o povo de Israel termina nesses 2 primeiros versículos colocando a casa em ordem. O próximo passo que Deus pede que eles façam é que eles se levantem. Como se levantar então, já sabendo de tudo aquilo que Deus faz sem nós merecermos? O versículo número 29, então, nos fala como nós vamos nos erguer. Coloque os pensamentos em ordem, controle suas emoções pelo poder de Deus, pelo poder da palavra, através da oração, da comunhão com os irmãos, da conversa, tá bom? Estamos aqui para que ninguém sofra sozinho. Depois de colocar tudo isso em ordem, o Senhor Deus então nos chama para levantarmos. Levantarmos com a força que Ele vai descrever no versículo de número 29. Vamos ler? 29 diz: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. A força de Deus, o seu poder, não pode ser exaurido, não pode acabar. Pois é, Deus não se cansa nem se fatiga. Ele é autossuficiente, diferente de mim e de você que precisamos de tudo e precisamos de todos. O Senhor, nosso Deus, é autossuficiente. Então, o que podemos aprender daquilo que Ele está nos mencionando aqui? Ele está nos mostrando, irmãos, que o Senhor tem poder para sustentar-nos. Bom? E Ele distribui esse poder a todos aqueles que carecem e creem no nome do Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento, confiavam na promessa que Deus enviaria o Messias. Nós temos esse poder, crendo que Ele já enviou aquele que Ele escolheu, preparou, ungiu, o Messias, o Senhor Jesus Cristo. E quando nós lemos a frase, Ele dá
força, ou ele, melhor dizendo, faz forte ao cansado. A expressão aí que nós temos, ele dá força ou faz forte, é uma ideia, uma estrutura verbal que diz que o Senhor continua fazendo isso em todos os tempos. Não foi apenas para o povo de Israel no Egito, não é apenas para o povo de Israel no período do cativeiro da Babilônia, é também para nós hoje. É algo muito importante, tá bom? Que os servos do Senhor entenderam e nós precisamos entender. O Senhor, nosso Deus, não muda. Tiago nos fala que se na hora de passarmos por dificuldades, por tentações, por sofrimentos, ou dores como nós estamos passando, peça a Deus sabedoria. Porque Ele não lança no nosso rosto a nossa incapacidade. Pelo contrário, peça com fé. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é lançado de um a outro lugar. Então o Senhor está aqui para dizer: você fica de pé, porque eu mantenho o meu povo em pé. Aí você pode estar dizendo: como é que eu posso estar de pé se a dor não some no meu coração? Como é que eu posso estar em pé se eu não consigo controlar minha velha natureza? Como é que eu posso estar em pé se as pessoas que eu amo estão sofrendo? Como é que eu posso estar de pé se eu não tenho certeza sobre o que eu vou comer essa semana ou como eu vou pagar as minhas contas? Como é que eu posso estar em pé? Me diga. O texto, então, nos mostra que o Senhor, nosso Deus, faz com que nós estejamos de pé através de uma lógica que foge ao nosso conhecimento, mas que é a lógica do reino de Deus. O reino de Deus é muito curioso. No reino de Deus nós perdemos para nós ganharmos. No reino de Deus nós morremos para nós vivermos. No reino de Deus nós somos fortes quando nós descobrimos a nossa fraqueza. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Essa é a forma de Isaías dizer o que Paulo conhece muito bem em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta. Essa é a maneira de Isaías escrever no seu tempo aquilo que Paulo vai colocar 7 séculos depois. A graça do Senhor é que manteve você em pé até hoje. A graça do Senhor foi que manteve aqueles que você ama em segurança. A graça do Senhor foi que nos deu força para chegarmos aqui, apesar daquilo que nós tanto queremos ser tirado de nós. A graça do Senhor faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. É o 2 Coríntios 12, 9 de Isaías, tá bom? Isaías mencionando aquilo que Paulo vai mencionar aqui. Um grande servo de Deus falou no passado: somente os que sentem e admitem sua debilidade podem valer-se da dádiva do Senhor. Então você vai ficar de pé, por quê? Porque você não está se mantendo sozinho em pé. Porque você não tem essa força. Mas que você confia no Senhor, que não pode falhar. Pois é, o Senhor não pode falhar. O Senhor estará conosco em todas as situações. Pois é, organize os pensamentos, fique de pé. E agora a última parte do capítulo 40, que pega os versículos de número 30 a 31, nos chama a atenção mais uma vez. Por que nós ficamos de pé? Daí o que nós encontramos a partir agora do versículo de número 30 são os exemplos mais notáveis da humanidade de força. Diz: os jovens e os moços, o auge da sua força física. Pois é, jovens aí fazendo academia, correndo, cuidando do seu corpo, geração fitness. O exemplo, digamos assim, de saúde, o corpo que alguns de nós perdemos, o auge da nossa vitalidade. Mas o Senhor diz que o auge da nossa vitalidade vai se exaurir.
vai acabar. Não resiste à força do tempo, do pecado, da corrupção. Por isso o Senhor que nos mandou ficar de pé, Ele coloca para nós, tá bom? Mais uma vez, um aviso da nossa fragilidade. O corpo físico jovem, o corpo atlético jovem, os exemplos de maior força que nós podemos ter na nossa vida vão um dia acabar, vão um dia esmorecer, vão um dia ser comidos pelo verme, se tornarão pó da terra. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Você já ouviu uma vez, dentro desse texto, o Senhor nosso Deus, o eterno Deus, não se cansa nem se fatiga. É somente Ele. Bom, nós não estamos dizendo aqui que não faça exercícios, não faça caminhada, né? Não tente diminuir a barriga. Bom, pelo contrário, nós não estamos falando nada contra esportes. Nós só estamos mostrando que o Senhor nosso Deus nos declara que aquilo que para nós pode se tornar o auge, o exemplo da vitalidade, é vaidade, no sentido de que vai passar, vai esmorecer, vai acabar. Mas o eterno Deus não se cansa nem se fatiga. O melhor do ser humano se cansa, se fatiga e cai. Pois é, olha a junção aí. Seria muito triste se acabasse aqui. Mas eu acho que todos vocês estão esperando pelo versículo 31. Mas os que esperam no Senhor. A ideia de esperar, na língua hebraica aqui, não é apenas deixar o tempo passar, mas é uma atitude de confiança naquilo que Deus é e fala. Mas os que esperam no Senhor sabem quem Ele é, sabem o que Ele prometeu, sabem do seu cuidado para com seu povo no passado e sabem que o Senhor não abandona nenhum de nós. Pelo contrário, Ele conhece cada um de nós pelo nosso nome e Ele conhece cada dor que nós sentimos. Quer nós expressemos isso, quer só coloquemos em gemidos ou talvez guardemos no mais profundo da nossa alma. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O Deus eterno, que não se cansa nem se fatiga, Ele é a fonte das nossas expectativas. Diferente do melhor que nós podemos apresentar. Os moços caem, os jovens se cansam, se fatigam. O melhor que nós pudermos apresentar é totalmente inferior àquilo que o Senhor dá ao que esperam por Ele. O Senhor nosso Deus, o eterno Deus, não se cansa nem se fatiga. Os que esperam nele não se cansam nem se fatigam. Eu estou seguindo, a partir de agora, a opinião de um comentarista bíblico que eu tenho usado bastante, chamado John Oswalt, onde ele explica a ideia da águia aqui. Você já deve ter ouvido falar que a águia renova suas penas, etc. Bom, existe uma tradição antiga em torno disso, tá bom? Mas em relação ao texto bíblico, isso é um pouco estranho. Então, como nós poderíamos entender aqui a força da águia com suas asas, tá bom? Que se renova. A opinião ou o exemplo dado pelo autor que eu mencionei, John Oswalt, ele menciona a águia no seu voo. Bom, quando ela sai do seu ninho, ela pode despencar na altura, mas toda aquela queda será balanceada porque a águia pode sobrevoar. Bom, mesmo sem bater as suas asas, a águia pode planar sobre o vento. Ela vai sim bater suas asas, mas a águia também pode estar voando sobre a corrente de ar. Isso é muito lindo para nós, porque
porque reforça a ideia de que quando nós não podemos ficar de pé, não temos força, nós iremos apenas sobrevoar no poder do Senhor, nosso Deus. A força não está em nós, a força está em Deus. Mas para que eu e você possamos desfrutar daquilo que o Senhor traz em sua palavra para nós, lembrem disso. É característico da criação que ela se desgaste e que ela se exaure, acabe. A criação sofre disso. O mais forte exemplo de vitalidade humana é inferior ao poder do nosso Deus. Então, vamos tornar o Senhor, o Eterno, que não se cansa nem se fatiga, a fonte de nossas expectativas. Não das expectativas que você imagina que Deus quer, mas a expectativa real de Deus. Como é que você descobre isso? Você descobre isso lendo a palavra de Deus. Você descobre isso vivendo o que Deus permite que você viva debaixo da graça dele, dia após dia. Talvez você não saiba a resposta de tudo. Você não vai ter força para resistir a tudo. Mas sobrevoe pelo poder do Espírito Santo. Sobrevoe pelo poder daquele que não se cansa nem se fatiga. Console-se. É assim que encerra o capítulo 40 do profeta Isaías, que começou dizendo para mim e para você: consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor vosso Deus. Como nós podemos nos consolar? Coloquemos nossos pensamentos em ordem. Descubra quem é Deus fazendo seu devocional em casa, lendo a Bíblia diariamente, compartilhando, tá bom, da comunhão com os santos do Senhor, através dessas lives, através de outros momentos que nós podemos ter com segurança. Descubra quem é Deus no dia a dia, vivendo na dependência dele, debaixo da sua graça, debaixo da sua palavra. Organize seus pensamentos, suas emoções. Reconheça que você está de pé, porque Deus é que dá poder para você. E lembre, o que para nós pode ser símbolo de maior força, diante de Deus, tudo isso passará. O consolo de Deus para mim e para você é que nós vamos sobrevoar, porque nós estamos pelo poder do Senhor, nosso Deus. Amém? Vamos então orar e logo após a nossa oração, eu quero rapidamente cumprimentar os irmãos que deixaram seus nomes aqui, tá bom? E deixar alguns avisos rápidos para que você possa acompanhar. Senhor, eu te agradeço por tua bondade de nos trazer até aqui na reflexão do livro de Isaías. Que o Senhor continue abençoando o teu povo, consolando-nos, porque precisamos da tua direção. Eu entrego a ti, Senhor, não a glória do homem, eu entrego a ti, Senhor, toda a glória, todo o louvor, porque foi o Senhor que manteve Sião de pé até este momento. Obrigado por fazer parte dessa história. Obrigado, Senhor, por poder estar junto desses homens e mulheres nessa luta para mantermos a nossa fé viva até o retorno do Senhor, nosso Deus e Criador, nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe nesta semana, dando força a todos aqueles que estão nos acompanhando agora online, como aqueles que assistirão depois nos nossos canais, nas nossas redes sociais. Abençoe o teu povo nesta noite, no início desta semana, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, antes de nós passarmos, tá bom, encerrarmos, muito obrigado. 48 irmãos online agora, ouvindo. Deus abençoe, tá bom? Pela ordem aqui que eu tenho da última pessoa que esteve compartilhando. Então, irmão Damião, irmão Samuel, Cleidinha, sua família, cada um dos irmãos, a irmã Vani Dias, Karen, Micaele, muito obrigado pela sua ajuda em compartilhar ali no grupo, tá bom? Gerlânio, aí o Davi, irmão John Lennon, que bênção, tá bom? Lucas, irmão Norberto, que maravilha aí, Michael, sua família, Esther, bom, junto com a sua mãe e com seu pai, William, que o Senhor te abençoe, irmão Romildo, que o Senhor seja com sua família, que bênção, tá bom? Jó, Regi e o bebê que está por vir, André, seus pais, que Deus abençoe, amém, irmãos, que bênção, irmão Claudivan, oh maravilha, irmão Maria Diogo,
Que bênção, irmãos, tá bom? Uma Rejane dando oi aqui, o marido dela está me ajudando hoje nessa noite. Que bênção, irmãos, é poder ter todos vocês juntos de nós. Olha aí, Deane, irmã Jaqueliane, que bênção. Olha só, o pastor Ricardo, lá de Icó, que bênção. Grande abraço, meu irmão, Deus te abençoe. Bom, que maravilha, olha só, graças a Deus, Leoneide aí com a irmã Severina, um grande abraço para o seu Moacir, que o Senhor abençoe a todo o seu povo que está nos ouvindo nessa noite, tá bom, meus amados irmãos? Irmãos, amanhã eu estarei passando um comunicado, bom, aos irmãos, em relação à última reunião que tivemos da diretoria, e desde já pedindo aos irmãos que estejam em oração. Estamos planejando, se o Senhor permitir, fazer uma sessão virtual com os membros da igreja no próximo mês. Bom, autorizado pela Justiça, estamos legalmente amparados, vamos ver toda a circunstância, né, tecnologia, todo o apoio e suporte que nós precisarmos para, se Deus assim permitir, fazermos uma sessão virtual no próximo mês. Bom, então, membros da nossa igreja local, aguardem amanhã um comunicado, tá bom, do seu pastor. Então, você estará sabendo um pouco mais sobre como nós queremos fazer essa sessão no próximo mês. Que o Senhor abençoe a irmã Betisa, tá bom, aí junto com a irmã Cleuma, seu Valdetário, seu bispo. Deus abençoe a todos vocês no início dessa semana, tá bem? Então, continue, compartilhe, continue comungando um com os outros, ligando, mandando mensagem, e que Deus esteja abençoando todo o seu povo nesta noite, no início dessa semana. Grande abraço, que o Senhor abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor.